Olá a todos, boa tarde. Hoje vamos falar sobre psicanálise multidimensional, unificando a realidade humana. O que significa isso? Hoje temos várias áreas de interesse, as pessoas têm muitas áreas de interesses e a psicanálise pode ser uma delas, como interesse, como profissão, como atividade. E aí tem outras, né? E sobretudo temos as outras áreas que são as religiosas. Então a pessoa tem uma visão religiosa, espiritual, de qualquer tipo, e depois, por exemplo, pode ser psicanalista, como pode ser engenheiro, como pode ser professor, como, né? A gente tem isso, ou então a gente tem um posicionamento político, e depois, ou filosófico, e pode ter uma religião aqui, pode ter uma atividade lá, enfim. Essa variedade é normal? Legal a variedade. Ela funciona? Não. Ela não funciona porque ela despedaça o ser humano. Mas então o que tem que fazer? Precisamos ter uma visão monolítica da realidade? Não, também. O que eu quero dizer é que todas as realidades que nós vivemos, elas estão carregando uma visão de mundo. Uma visão de mundo. E essas visões de mundo podem estar em contradição, e geralmente estão, por isso que, mas a gente não percebe, porque a gente vive aos pedaços. Aos pedaços quer dizer, você tem, sei lá, um partido político, você tem uma religião, você tem uma atividade, você tem um interesse, você tem um hobby, você tem um relacionamento de um certo tipo, você é pai ou mãe de uma certa forma, isso é como se você vivesse em compartimentos separados que não tem nada a ver um com o outro, o que nada mais pode espelhar que uma esquizofrenia psíquica. Mas isso é cultural, é normal, é assim como todo mundo vive hoje. E não, porém, não funciona. Por quê? Porque não estamos realmente em nenhuma coisa, mas não por falta de tempo, mas porque a cada atividade, quer dizer, por exemplo, o relacionamento homem-mulher, ele está ainda impregnado de uma história secular, de dinâmicas sociais, né, e psicológicas. Então não tem como, por exemplo, você ser um homem de vanguarda, que não quer ser machista, que inclusive aqui tem um outro assunto que eu queria falar uma outra hora. Não pode ser um homem assim de vanguarda sem olhar para dentro de você. Porque tem atitudes que você, que estão tipo no teu sangue, passaram de gerações em gerações. Fazer o oposto, como por exemplo muitos homens fazem, também não é a solução, não é solução. Não é solução. Ok, esse é um outro assunto que eu quero falar em outra hora, porque é muito importante esse negócio dos homens. Os homens estão bem perdidos. Mas, então, isso. Ou então, você ter uma religião, uma das coisas que eu acho mais incríveis é isso. Você ter uma religião e depois você fazer psicanálise. E viver as coisas separadamente. Não funciona. A psicanálise verdadeira é uma visão de mundo que inclui a espiritualidade. Por isso que Jung disse, eu não creio. A crença vem quando a gente não sabe das coisas, então eu acredito que amanhã vai fazer sol, porque parece que não tem nenhuma nuvem chegando escura e vai fazer sol. Acredito que sim. Quando você sabe uma coisa, você sabe. Jung disse, eu não acredito em Deus, eu sei. Por que ele sabe? Porque ele fez uma experiência do divino. A gente só sabe quando a gente experimenta esse tipo de coisa, né? Então, o mundo espiritual é um mundo que faz parte da psicanálise na natureza da experiência, do percurso psicanalítico. Faz parte, não é algo separado. A psicanálise não é um negócio mental. Não é um negócio só racional. Isso não é psicanálise. Porque nós, humanos, não somos só mentais. Não somos só racionais, não é? Então, não podemos ter uma psicanálise que mutila a sensibilidade, a sensitividade, né? A sensibilidade, o sentimento, as emoções e um monte de outras coisas para colocá-las numa caixinha interpretando racionalmente tudo. Não temos como fazer isso. Como que você vai interpretar o amor? Tanto é que hoje a gente vive um caos com relação ao amor, porque o amor é amar demais, não saber amar,
codependência. Cadê o amor? Onde é que está o amor pelo amor? Coloca-se em caixinha porque tem problemas, porque não existe uma abordagem ao humano que inclua todos os aspectos do humano. Então, o humano tem racionalidade, tem consciência, tem inconsciente, tem a espiritualidade, tem a materialidade, né? E tem as várias contradições. Então, uma abordagem ao humano tem que incluir todas as dimensões do humano. Senão, não serve. Só vai machucar a pessoa, só vai mutilar o processo da pessoa. Isso aqui é importante entender. E essa é a visão de mundo. Quando Freud estava falando sobre o ser humano do ponto de vista dele, naquele tempo, naquele contexto social, cultural, naquele país, naquele tempo histórico, a partir da religião da qual ele vinha, apesar dele ser basicamente ateu, mas ele vinha do mundo judaico. No início do antissemitismo ele cresceu. Ele sentiu isso, ele estava na Áustria, ele não estava no Brasil, né? Tudo isso, isso ajuda, cria uma visão, contribui, não está errado. Só precisamos entender. Então, quando Freud olha para o ser humano, a visão de mundo que ele tem, e que está claramente exposta em todos os seus livros, é de uma criatura esmagada pelas circunstâncias. É uma criatura à mercê do princípio de prazer, depois do princípio de realidade que lhe é imposto pela sociedade, que está acima dele, que enfim, ele está triturado nisso. A imagem do ego como o cavaleiro por cima de um cavalo que tem suas próprias vontades, que é o id, ou seja, o inconsciente freudiano. E ao mesmo tempo com esse superego como uma nuvenzinha aí falando o que ele tem que fazer, é uma visão de mundo. A vida é essa para Freud. E a vida é essa assim para um monte de gente. Outro dia mesmo estava falando com uma pessoa, uma paciente. Você se vive assim. E todo mundo se vive assim hoje. Todo mundo é freudiano. Você é uma criatura. Você nasceu nesse mundo, numa sociedade que não está sob o teu controle, certo? E as coisas vão acontecendo para você. Você tem que trabalhar porque você tem que pagar as contas. E você quer fazer outras coisas e se livrar de tudo isso e só deseja prazer, esquecer, paz, amor. E encontra isso de formas esdrúxulas e inúteis, né? Através de vícios de todo tipo, e depois tem os conflitos. Então o ser humano é essa criaturazinha. É uma visão de mundo. É uma visão de mundo. Agora, a visão de mundo de Jung não é esta. Jung percebe que essa sociedade, apesar de você, João Silva, não ter co-criado essa sociedade, que você nasceu, que ela já estava aqui, é uma sociedade feita por humanos. Então, Jung percebe que você é um humano. Você é uma expressão do humano, como diria depois Montefoschi. Você é uma expressão do humano. E esse mundo aqui foi criado por humanos. Não foi colocado aqui desse jeitinho por Deus. E o que será Deus, inclusive? Por humanos. Então você, como humano, se você resgatar o teu humano, o teu criador disso tudo, aí não muda a situação, muda a perspectiva. Agora, você, porém, tem que também deixar de ser aquela criaturazinha que delega ao papai, ao Deus, o chefe do governo, a teu pai, a solução das coisas. E você é só filho. Na visão junguiana, você é pai e filho. Espírito Santo. E por isso Jung trabalha tanto o catolicismo, né? O cristianismo e entra também no catolicismo. Você é o Criador. E aí resgatar esse lado nosso é muito difícil em análise, porque significa assumir a responsabilidade. É mais fácil ficar no filho, porque o filho não tem responsabilidade, né? Ele pode reclamar e só.
Agora, quando você é responsável, aí Montefosco diz, a gente tem que assumir a contradição. E a nossa contradição é que muitas vezes oscilamos entre querer ser filhos e querer ser os pais. Querer ser a criatura que só recebe e que se lamenta, que não tem vontade, que não se sente capaz, e ser o criador, o construtor, quem assume a responsabilidade, o grande. Faz parte da nossa natureza, faz parte, não é um defeito pessoal teu, faz parte. Quem você é quem você é, a pessoa que administra essa contradição, não é um dos polos da contradição. Agora, o que eu fui descobrindo sem querer, porque eu simplesmente fui seguindo a jornada, assim como Jung foi seguindo a jornada, e ele se deparou com a experiência religiosa. Ele não buscou experiência religiosa, ele se deparou com ela. Porque quando a gente vai no processo de autoconhecimento psicanalítico, que implica uma reflexão, implica a experiência que te toca, que pode te arrebatar, e a reflexão sobre a experiência. Isso é o pacote psicanalítico, não é só a experiência, como as muitas drogas oferecem. É a experiência. Depois tem que refletir e religar essa experiência e essa reflexão, esse conhecimento adquirido ao todo da tua vida, antes e depois. Senão fica pipocando assim, por acaso, não serve para nada, não vai acrescentar ao teu crescimento, não vai mudar nada. Por isso as pessoas vão lá, vão fazer a experiência da droga, que te dá a revelação, aí depois voltam no dia a dia. Fazendo as coisinhas que tem que fazer, e aí vai e volta. A mesma coisa como faziam as pessoas religiosas de verdade, assim, que tinham um sentimento mais religioso, que vão ao domingo para a missa, fazem o que tem que fazer e depois voltam para casa e continuam a vida delas. É uma cisão, E assim foi, a gente construiu, nós humanos, construímos a nossa sociedade desse jeito, é tudo feito em compartimentos separados. Agora, Jung se deparou com uma experiência religiosa, né? E ela está na visão junguiana. Por isso tem um monte de livros, por isso que Jung é tão difícil de se tornar uma psicologia oficial, porque o sistema não consegue capturar o pensamento junguiano. Assim, eu me deparei com as vidas passadas e com experiências religiosas. Agora, por que eu posso fazer isso sem pirar e sem criar uma igreja, sem criar uma terapia separada? Por quê? Porque os instrumentos de conhecimento que vêm da psicanálise, olhando para a psicanálise como um todo em evolução, portanto, incluindo Freud, apesar da psicanálise de Montefosco estar muito além de Freud, mas Freud é o começo. Eu vou jogar fora o meu começo de vida, porque agora eu sei mais? Não. Tudo isso permite uma incorporação, agregar sem criar uma salada. Agregar de forma coerente. A coerência é das características que definem a saúde mental. A saúde mental está baseada na coerência. Então, todos os aspectos teus precisam estar coerentemente alinhavados. Por isso que muitas coisas são jogadas de escanteio, negadas, reprimidas, porque a gente não sabe onde colocá-las. Não estão em contradição com o enredo principal, porque o enredo está errado. O enredo é limitado demais e você não sabe como abri-lo sem pirar, sem entrar no caos. Acha que tem que jogar tudo para o alto. Não. O processo psicanalítico não é disruptivo, não é destruidor. Ele destrói quando está na hora de destruir, porque já tem alguma coisa pronto. Então é uma reformulação constante, num processo espiralado de crescimento contínuo, em que você vai revendo coisas, porque a cada momento você está num patamar superior de consciência.
A cada patamar superior de consciência, a tua visão se amplia, não só em amplidão, assim, você vê mais, mas também em profundidade e em precisão. Diferentemente da visão física, se você subir, você vê mais, mas vê menos detalhes. No nível de consciência, quando você sobe, você vê mais e mais detalhes, você entende melhor a coisa. Isso é evolução de consciência. Nada tem a ver com conhecimento acadêmico. Nada tem a ver com conhecimento acadêmico. Porque a psicanálise é prática. A psicanálise é mão na massa, mão no sangue, no ser, mão na dor, mão na angústia. A psicanálise é para fortes, essa é a realidade. É para quem encara as coisas e não embaça com uma teoriazinha, com uma formulazinha, com um medicamentozinho. Então, neste processo de autoconhecimento radical, porque não podemos ter preconceitos, isso é Montefoschi, se estuda no básico 1, Montefoschi, não tem preconceito. O psicanalista tem que ser radicalmente despreconceituoso. Porque se chega um sonho para mim, que me derruba as crenças, que faz chacota, que o sonho, o inconsciente é terrível. Ele sabe fazer chacota das suas crenças, quando está o momento. Porque o sonho só chega quando você consegue, tem um mínimo de condição de entender. E eu completo a passagem, a transição, eu como analista. Então, se o sonho chega fazendo uma chacota de uma situação, te questionando, eu preciso abrir a minha cabeça para ouvi-lo. Isso é psicanálise. Essa é a relação com o inconsciente. Agora, uma pessoa me perguntou hoje, não, mas me vem muita coisa na cabeça, como é que eu sei o que é, se é da minha cabeça que estou inventando o inconsciente que fala? E se for, assim, é uma perspectiva enviesada. É a perspectiva da criatura que está olhando a Deus, ou um guru, ou a Adriana, ou o inconsciente, para receber a resposta a tudo. Aí eu vou saber tudo. A psicanálise é isso, gente. Arregaçar as mangas e usar o cérebro. Usar o cérebro e aprender a pensar, a raciocinar. Aprender a não ter respostas prontas, a ter interrogações em aberto, sem cair na depressão, na angústia, na ansiedade. Significa construção de conhecimento novo. Se eu pego o conhecimento de alguém que já tem e me aproprio dele, eu não estou criando, pode ser que me inspire, mas o conhecimento sobre mim vai chegar a partir do meu trabalho interior, do meu esforço. Não estamos acostumados a fazer isso, não estamos. O cérebro não está acostumado a pensar de verdade, está acostumado a repetir pensamentos, a andar em círculos, num labirinto interno. Não, pensar é um ato reflexivo e é um ato completamente livre de preconceitos. Uma outra pessoa me fez uma pergunta sobre o que era um conceito. E perguntou, é isso? Eu falei, não, isso aqui não, isso aqui é uma coisa que você está pegando da cultura coletiva, assim, do coletivo, é uma coisa que se fala, mas não é esse o conceito em psicologia, no caso era psicologia junguiana, não é isso que Jung queria dizer. Isso aqui é como foi distorcido e usado em outros âmbitos, sei lá, mas não é isso que a gente está falando. Olha aqui, eu dou o link da explicação correta. Pergunto, você leu? Sim. O que você entendeu? É o que eu estava falando. Não entendeu nada. A mente está tão fechada que não conseguiu. Está tão repetindo aquele entendimento porque combina, encaixa com aquilo que ela está pensando, porque ela estava querendo buscar uma resposta para entender um negócio que acontecia dentro dela. E ela estava apegada a esse entendimento. Ela leu. Era didático, a meu ver, não era nada de muito difícil, até porque o conceito não é complicado. Ela não entendeu. Isso é mente fechada. E isso que se faz muitas vezes com sonhos. Se reduz os sonhos àquilo que a gente acha que é.
Porque não queremos parar para olhar, para ver. Porque estamos ocupados com outras coisas. Porque não estamos surdos. Então, a psicanálise é essa relação com tudo que aparece. É uma relação reflexiva, aberta e, portanto, aberta à transformação. Não sabemos para onde vai, não se sabe. Não se sabe. Não tem um script apresentado no início da tua vida, o que vai ser. Ninguém sabe. Não tem como saber. E essa coragem de encarar o novo, de encarar o diferente, faz parte do processo de autoconhecimento. E ele agora, autoconhecimento, ele se espelha na realidade concreta. Então, não tem como você fazer autoconhecimento real se não mudar alguma coisa fora. E se você preferir ficar com o que tem, não reclame. Não reclame. Continue com teus métodos para aguentar o tranco. Drogas, amigos, viagens, sexo e rock and roll. Continue. Ninguém quer, eu não vendo nada, porque é a tua vida, é você que tem que saber o que é melhor para você. O que você, quer dizer, eu sei que melhor não é isso, mas se você quer, se você não sabe fazer diferente, faça, mas não reclame. É isso. No final da vida é com você que você vai ter que fazer as contas finais. É isso que eu penso. Esse negócio de fazer os outros mudarem para o bem deles, assim, é você que tem que saber. Você que tem que sentir a tua verdade. E aprender a ouvi-la. Porque realmente não é fácil. Agora, por que eu estou chamando a psicanálise que agora eu estou fazendo de multidimensional? Não estou fazendo agora, né? É que agora eu estou batizando finalmente. Porque eu comecei a trabalhar com vidas passadas já há muitos anos. E eu não me debati com isso, assim, eu falei, ué, o que está acontecendo? Eu não estava esperando por isso, nunca pensei nisso, nunca ninguém me falou nada sobre isso, o que eu vou fazer com isso? Agora, e eu continuei usando os instrumentos de reflexão e de análise que eu fazia na terapia, que eu sempre fiz, que eu sempre usei. Eu só ampliei o passado para um tempo mais antigo, basicamente. Só que ainda assim não era suficiente, porque eu tenho que justificar o que eu estou fazendo. Eu não posso só fazer porque está acontecendo. Não é sério. Não é sério. Eu tenho que criar uma ponte. E essa ponte eu criei escrevendo o livro Psicanálise e Vidas Passadas. Então, a psicanálise multidimensional trabalha com várias dimensões porque tem a consciência, que é uma dimensão, o inconsciente pessoal, as tuas coisas, né, as tuas questões. Tem o inconsciente coletivo, que é o que Jung trouxe, são todos os símbolos, os arquétipos, a história da humanidade, a bagagem que a gente carrega. Temos um inconsciente universal, Montefoschi chama de inconsciente universal, porque Montefoschi ela foi bióloga e geneticista antes de virar psicanalista e médica. Então, a visão dela, que eu gosto particularmente muito, ela vê a vida humana, nós, como a bolacha do último pacote, a bolacha do pacote, que é o ser humano, né, na Terra. Ser humanos, nós somos o produto final de um processo evolutivo que não parou. O processo evolutivo continua no plano da consciência, não mais no plano biológico do corpo. O corpo não muda mais, a consciência que muda. Então, nós, apesar de parecermos iguais, né, nós podemos ser iguais e podemos ter a mesma quantidade, inclusive, de dinheiro, de diplomas e blá, blá, blá. Nós somos diferentes no nível de consciência, que não tem nada a ver com tudo isso, apesar que o estudo, o conhecimento ajuda. Mas não é nem indispensável, nem necessário. Então, a nossa evolução humana faz parte de uma evolução maior, que começou com o Big Bang, com o início do universo. Agora, essa perspectiva é interessante, porque eu pessoalmente, como eu sou muito próxima à natureza, eu observo muitos animais.
E eu vejo quantas coisas que os humanos fazem, que eu vejo, né, atendo, observo, que são animais, que são uma versão humana do que os animais já fazem. Inclusive tem um livro que eu estava ouvindo o livro, que era sobre os orangotangos, eu acho. Alguns comportamentos assim, que, por exemplo, esse comportamento dos homens masculino, dos homens que se aproximam um do outro para dar um suporte, para dar uma apreciação, dar uma batida aqui nas costas, é dos orangotangos, não é nosso. Não é nosso. Eles fazem muitas coisas que nós fazemos. Ou seja, nós fazemos muita coisa que eles fazem. Só que o nosso fazer está todo embrulhado com um monte de cultura, mas tem uns traços básicos. Então, quem é o ser humano? Quem é o ser humano? O que é ser humano? Inclusive o egoísmo que nós vemos hoje, que está destruindo o mundo, é uma elaboração humana dos animais. Eles não são egoístas. Nós somos egoístas, mas o que os animais fazem? Os animais, eles estão cuidando, a primeira coisa é a sobrevivência. Primeira coisa é sobrevivência. Que tenham atos de solidariedade entre os animais, tem, mas a sobrevivência, o instinto de sobrevivência, ou seja, a comida é essencial. E essa ganância que vira nos termos humanos, ganância, tipicamente, é muito comum. Isso está em tudo, e é isso que está fazendo o mundo ir desse jeito, a ganância, pegar, ter. O que é humano? Então eu encontrei todas essas dimensões que eu já estava vendo, aí encontrei o espiritual. Então eu comecei a ver a interferência do espiritual e todas aquelas coisas que se falam em várias religiões. Eu não tenho nenhuma formação, propositalmente eu me mantenho afastada, não tenho interesse em ter uma religião, não preciso de religião. Você precisa de uma religião quando você precisa de uma intermediação com o divino. Mas se você se relaciona diretamente, para que ter uma pessoa no meio que está interpretando do jeito dela? Certo? Então, esse espiritual também se encaixa no psicológico, ou seja, também se encaixa na forma como nós somos, pensamos, nos relacionamos conosco e com o mundo. Não é algo separado. E o espiritual, ele é múltiplo, não é uma coisa só. E não é branco ou preto, ou não é só branco, com certeza. Não é só branco, ou seja, não raça branca. Não é só puro, com certeza. Com certeza. Inclusive, espírito, na Europa, é o pensamento, tá? O espírito é o pensamento. E o pensamento não são os pensados. As frases que você já tem na cabeça. Não é. É uma atividade. É a atividade do espírito que se manifesta no pensamento. Espírito e pensamento são a mesma coisa. É o espírito. E o espírito, como pensamento, ele é livre. Ou seja, ele vai em todas as direções. A gente pode, inclusive, ter pensamentos muito ruins. Né? Então, não tem separação mais nenhuma entre as diferentes dimensões do humano. Todas elas são nossas. Nós, humanos, as temos todas. Então, precisamos ter uma visão que as englobe todas, sem traí-las, sem mutilá-las, sem colocar nenhuma hierarquia, mas respeitando as dimensões, mas colocando numa ordem de coerência. Tem que ter uma coerência. E essa coerência tem a ver com este teu momento de vida. Ela não está lá no céu, separada do espaço e tempo. Ela está aqui, dentro desse teu processo evolutivo, dependendo de onde você está. Os deuses, entre aspas, estou falando deuses assim, quem você acredita tem a ver com quem você é. Quem você é. Por isso, assim, as pessoas falam, Deus, qual é teu Deus? Teu Deus, ele combina com a tua mentalidade, com a tua visão de mundo. Não acaso, Feuerbach, 1800, alemão, escreveu como se chama? A Origem do Cristianismo, me parece.
Ele disse que se as vacas tivessem um Deus, teria cara de vaca. É um começo de conversa para dizer a mesma coisa que eu estou falando agora. O teu Deus, a tua entidade, tem as características que combinam com a tua visão de mundo consciente e com os teus problemas inconscientes. Tudo isso faz parte nossa. Então a gente precisa saber trabalhar com tudo isso, porque vai aparecendo. E é preciso entender, inclusive aparece nos sonhos. Tem sonhos que falam só da tua realidade agora, do que aconteceu ontem com a tua mulher, com o teu marido, com os teus amigos. Tem sonhos que falam dos sentimentos que você guardou lá há muito tempo atrás. Tem sentimentos que falam dos outros. Sonhos, desculpem, que falam do que está acontecendo com o outro. Tem sonhos que falam de interferências de outros, que são interferências espirituais, já que o outro não precisa estar morto, não. Já que o outro não está aqui com você, não está dormindo com você, né? Não aconteceu nada no plano físico. Tem sonhos que falam de vidas passadas. E muitas vezes os sonhos estão todos no emaranhado, que é preciso aprender a discernir. Por isso que precisamos ter a psicanálise. E começando com Freud, porque eu uso Freud. Não tem como não usar Freud. Freud foi um gênio. Então todos são gênios. Então a gente precisa entender para não sermos bobalhões. Acreditarmos naquilo que passa pela nossa cabeça, como se o que passasse pela nossa cabeça é já a intuição divina. Não é não. Se você estiver condicionado, você for um religioso obsessivo em qualquer coisa, tudo que aparecer na tua frente ou dentro de você, você vai interpretar da mesma forma. Não, precisa aprender a pensar, a raciocinar, a ter o que a gente chama de sujeito reflexivo, que não é o ego, que repete as coisas que aprendeu, porque papai gostava que eu falasse assim. É isso que minha mãe queria me ouvir falar. Então eu aprendi a não pensar mais nada de diferente. Aprendi a não sentir. E nem me lembro mais o que eu estava sentindo. Será que eu estava sentindo alguma coisa? Será? Sei lá, nem sei mais o que eu penso, nem sei mais quem eu sou. E aí você está perdido, está deprimido. Claro. Claro, você não nasceu para ser um bobalhão. Você não nasceu para repetir, para ser um clone da cultura dos outros. Mesmo que seja para ganhar dinheiro, você não nasceu para vender a tua alma para ganhar dinheiro. É muito difícil de entender isso. Você não nasceu para vender a tua alma. Você nasceu para ter coragem e encontrar o sentido da tua vida e segui-lo, qualquer seja o custo. Porque o que tem de mais importante na vida, se não o sentido da nossa vida? O que tem de mais importante?